Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Para você que fez a sua prova, está como classificado ou não eliminado. Vamos falar hoje sobre acesso ao setor censitário. Em linhas gerais, os setores censitários não oferecem nenhum tipo de restrição de acesso. Entretanto, em alguns casos, você poderá encontrar dificuldades em acessar sua área de trabalho. Essas restrições podem ser de três ordens: características físicas, alagamentos, vias de acesso bloqueadas, segurança pública e restrição legal ou administrativa. Dei uma parada aqui porque eu estava pensando. Então, você tem essa restrição de alagamento, que são as vias que estão bloqueadas, segurança pública, por exemplo, que eu dei no vídeo anterior, a questão de lugares que você precisa de autorização para poder entrar, e a restrição legal ou administrativa. Isso acontece muito, restrição administrativa nos condomínios, em prédios, onde você vai depender da liberação do síndico para que você possa fazer o seu serviço. Então, é um tipo de restrição. Atenção, seu supervisor lhe indicará, quando houver, as restrições de acesso previamente mapeadas, bem como as orientações para a realização da coleta. Contudo, algum tipo de restrição pode ser verificada no momento de reconhecimento do setor censitário. Nesse caso, você deverá relatar ao supervisor, que vai orientar você sobre os melhores procedimentos de trabalho. Atente às informações do descritivo antes de ir a campo. Segue abaixo algumas classificações de setores censitários que impõem restrições de acesso e instruções para a realização das entrevistas. Características e instruções. Unidade de conservação. O recenseador deve contatar seu supervisor para verificar se há alguma exigência de autorização do órgão ambiental responsável pela gestão da unidade e se há orientações específicas sobre o acesso e o percurso em seu interior. Terra indígenas e agrupamento indígena. O recenseador deve contatar seu supervisor para verificar se a autorização de entrada da TI foi dada pela FUNAI, se foi indicada a necessidade de acessar a área com o guia da FUNAI, marcar reunião com as lideranças indígenas para explicar o escopo do trabalho, solicitar autorização de realização das entrevistas, selecionar o guia local e identificar a necessidade de guia-intérprete. Território quilombola e agrupamento quilombola. O recenseador deverá marcar reunião com as lideranças quilombola para explicar o escopo do trabalho, solicitar autorização de realização das entrevistas e selecionar o guia local. Alojamento e acampamento. Explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização de entrevistas. Base militar, ou seja, quartel e base militar. Entrar em contato com a administração do local solicitando autorização de entrada. Deve-se ficar atento ao fato de que muitos setores censitários de quartéis são compostos por domicílio coletivo. Agrovila do PA. Entrar em contato com as lideranças locais informando o escopo do trabalho de recenseamento e estabelecendo uma agenda de coleta. Unidade prisional. Explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização das entrevistas. Convento e hospital.
explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização das entrevistas. Neste caso, as entrevistas não serão realizadas individualmente. Aglomerado subnormal. Verificar todas as observações listadas no descritivo do setor, como existência de restrição de acesso por motivo de segurança, logística especial de acesso interno, via Kombi, mototáxi e outros, e existência de áreas adensadas, domicílios em acesso irregulares e sem existência de faces no mapa. Entrar em contato com as lideranças locais, associações de moradores, órgãos públicos, igrejas ou escolas, por meio de contato prévio com o supervisor, informando o escopo do trabalho de recenseamento e estabelecendo uma agenda de coleta. Em caso de alguma dificuldade encontrada no campo, o recenseador deverá entrar em contato imediato com o supervisor. A presença dessas características e a presença de acidente físico ou restrições de segurança estão registradas no descritivo e no mapa do setor censitário. Atenção! Identificadas as restrições causadas por acidente físico, deve-se comunicar ao supervisor para que este providencie a infraestrutura adequada de acesso ao setor censitário. Questões de segurança devem ser também comunicadas ao supervisor. Nesses casos, a coleta em mutirão pode ser uma alternativa. Percurso e cobertura do setor. O percurso do setor é o procedimento utilizado para andar em um determinado setor, de forma disciplinada e cuidadosa. Este procedimento trará ao seu trabalho maior organização, segurança e agilidade, junto ao correto uso dos conceitos e orientações já tratados. A atenção ao percurso do setor evitará erros, omissões e registros indevidos. Você utilizará este método para realizar corretamente a coleta de dados. Atenção, durante esse processo é fundamental que você registre no mapa em papel onde terminou o trabalho em um dia para dar continuidade posteriormente, agilizando o seu reinício. Outra alternativa é registrar uma foto no DMC para identificar o último ponto trabalhado. A cobertura do setor censitário está intimamente ligada ao seu percurso. É o procedimento de realizar o levantamento dos endereços de todos os domicílios, de todos os estabelecimentos, de todas as edificações em construção ou em reforma encontrada na área de trabalho sobre sua responsabilidade, incluindo as entrevistas, quando aplicáveis, na ordem do percurso. Para evitar falha na cobertura do setor, é fundamental que as confirmações, inclusões ou exclusões de unidade seja realizada na ordem do percurso, ou seja, à medida que você percorrer o setor, deve realizar as confirmações, inclusões ou exclusões de unidade. Atenção! Cobrir o setor censitário significa verificar e registrar todas as unidades encontradas, domicílios, estabelecimentos, edificações em construção ou em reforma, dentro do perímetro do setor, percorrendo de forma ordenada e correta e realizando a coleta de dados. Considerando as edificações, considerando as definições de percurso e de cobertura, fica claro que ambas estão interligadas. No trabalho de recenseamento, você realizará simultaneamente o percurso e a cobertura do setor censitário, ou seja, ao mesmo tempo que percorrerá um determinado setor de forma disciplinada e cuidadosa, você registrará todos os endereços e coletará todos os questionários sem omissão e sem registro indevidos. Atenção!
Sempre que localizar um endereço em seu percurso, realize o registro no DMC, independentemente da presença de um responsável pela unidade, da identificação da espécie, da coleta, do questionário naquele momento. Esta prática é fundamental para garantir o registro dos endereços na ordem do percurso realizado por você. Não pule o endereço para realizar seu registro posteriormente, pois além de garantir a ordenança da listagem de endereços, é fundamental realizar a cobertura completa do seu setor censitário. Lembre-se que o registro dependente de espécie da unidade visitada e os dois registros relacionados a morador ausente, domicílio particular permanente ocupado com morador ausente, e o domicílio particular improvisado ocupado com morador ausente. Colaboram nesse sentido. Eles garantem que os endereços foram coletados na ordem necessária e que você terá a chance de retornar a eles para fazer os ajustes necessários e a coleta do questionário. Lembre-se de que, durante o percurso, você poderá encontrar endereços em diferentes situações que, de acordo com cada caso, realizará uma confirmação, endereço que existe em campo e na lista prévia, com ajustes a serem feitos ou não, seja no endereço, seja na espécie. Uma inclusão, endereço que existe em campo e não existe na lista prévia, devendo ser incluído na ordem correta de percurso. Uma exclusão, endereço existente na sua lista, mas não existente no seu setor. Os estabelecimentos agropecuários possuem espaço para o registro de dados do informante, nome, telefone e e-mail. Estas informações são fundamentais para que o IBGE entre em contato com os informantes durante o censo e também para operações futuras, solicitando a abordagem e o contato com eles. No caso dos domicílios, nome, CPF. Nos casos dos domicílios, é o nome, CPF, telefone, e-mail, serão coletados na entrevista e no final da mesma, automaticamente preenchido na espécie do domicílio, enquanto nos estabelecimentos em que a coleta destes dados se aplica, você deverá realizar o registro no ato da confirmação da espécie. A lista prévia que consta no seu DMC lhe permite visualizar os dados do responsável pelo endereço na operação anterior, o que pode ser um recurso importante no contato com o informante e para encontrar unidade de difícil localização. Atenção, em todos os domicílios, esteja atento à possível existência de mais de algum domicílio no terreno, que não esteja listado, isto é, casas nos fundos, subsolos e outros espaços da propriedade não identificadas à primeira vista. Mas não se esqueça de observar os critérios de separação e independência para confirmar que a edificação se trata de fato de um domicílio. Sempre verifique também se existe mais de uma espécie nos endereços. Pode haver edificações que são aparentemente apenas domiciliares, mas que possuem também alguma espécie de estabelecimento, e também edificações que são aparentemente apenas estabelecimentos, mas que possuem morador residindo de forma permanente ou improvisada. Durante todo o processo do percurso e cobertura, você deve estar atento à ordem de registro nos endereços no DMC. Ela é fundamental para que, em operação futura, o agente de campo encontre os endereços do setor listados no dispositivo de coleta de forma organizada, agilizando o trabalho e evitando erros. Para você, recenseador, a ordenação correta dos endereços também é muito importante, pois agiliza seu trabalho e facilita a localização dos endereços já trabalhados nas listagens, caso você precise retornar a algum deles.
Atenção! Comunique ao seu supervisor todas as divergências encontradas entre o mapa do setor ou a descrição do perímetro na sua área de trabalho e a situação observada no reconhecimento, para que ele tome as providências necessárias à atualização dos dados do setor. Ao realizar a cobertura, você deve respeitar os limites do setor onde estiver realizando a coleta. O DMC dispõe do descritivo, da visualização do perímetro do setor e da imagem de fundo. Recursos importantes para que você se localize e se mantenha dentro do setor. Entretanto, imprecisões podem existir. Em caso de dúvida, a referência deve ser sempre o texto que descreve o perímetro do setor. Você deve avaliar a realidade encontrada em campo para definir como fará o percurso e a cobertura do setor. Para tal, o suporte à sua supervisão e o reconhecimento do setor são instrumentos fundamentais. Assim, o planejamento começa ainda no posto de coleta e é tão importante quanto a realização de um percurso criterioso, ordenado e cuidadoso, quanto a realização da cobertura de todos os endereços. Atenção! Não se esqueça de realizar cópia de segurança, backup, regulares e transmitir as informações do dispositivo de coleta para o posto com regularidade, de modo a minimizar um eventual problema com o equipamento. Em locais com acesso à internet, recomenda-se a realização de uma transmissão após cada entrevista realizada. Em locais onde o acesso à internet é mais restrita, recomenda-se à medida do possível, pelo menos uma transmissão por dia. Na maior parte dos setores censitários do país, o recenseador encontrará um cenário urbano, com a ocupação de terreno organizada em quadras e faces. Entretanto, há uma parcela expressiva de setores em situação rural, onde a ocupação do terreno se dá de forma diferente, além de uma quantidade menor de setores em condições diferentes, onde a ordenação da ocupação não permite a clara identificação de quadras e faces, ou onde serão encontradas formas diversas de ocupar a área do mesmo setor. Esta diversidade de possibilidades exige que os procedimentos de percurso e cobertura se adaptem à realidade encontrada para que o trabalho ganhe em organização e eficiência, garantindo maior agilidade e cobertura do setor. Vejamos como percorrer e cobrir os setores. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando sobre setores urbanos, percurso organizado por quadras e faces. Até lá!